senhor presidente. Com a palavra, o nobre deputado Arnaldo Busato. Senhor presidente, senhores deputados, para nós que aqui estamos representando o Estado do Paraná, foi sempre motivo de orgulho e de satisfação anunciar conquistas de nosso Estado, nos mais diversos setores da administração e da economia, confluindo sempre para um quadro de desenvolvimento e de bem-estar social, carreando para o nosso modesto nome uma expressiva votação que significou o maior apoiamento da história eleitoral paranaense, no que se refere à escolha de um nome para exercer junto à Câmara Federal. Achamos de comezinho dever também vir a esta tribuna, sem nenhum orgulho e sem qualquer satisfação, para transmitir a esta casa e, por extensão, a todo o Brasil, a notícia de que o povo do Paraná vive dias de inquietude e vive dias de aflição. São comentários que circulam hoje livremente em alguns órgãos da imprensa de nossa terra. São notícias que extrapolam os círculos mais íntimos da decisão e ganham a análise do cidadão comum em todas as esferas, buscando em contrapartida uma resposta e, por consequência, uma solução. O Paraná de hoje, senhor presidente e senhores deputados, é a síntese de um vazio, onde se alojam confortavelmente toda a sorte de cogitações nervosas, resultado de uma série de acontecimentos em todos os setores e nos 4 quadrantes do Estado. Acontecimentos que em sua soma formaram um quadro de terrível pessimismo e de tristes perspectivas para 7 milhões de homens e mulheres que, não obstante, mantêm ainda vivo o ânimo de trabalhar para o Paraná e, objetivando aguerridamente, colaborar com o desenvolvimento nacional. Os fatos estão muito perto de nós no tempo para serem esquecidos. Primeiro, os paranaenses, orgulhosos de sua cafeicultura, viram-se na contingência de transformar extensos cafezais em campos de gado, dentro da política de erradicação proposta pelo governo, em nome de uma superprodução mundial do artigo e da necessidade de manter estáveis os preços internacionais. Para alguns, essa mudança foi até benéfica, mas muitos não encontraram na pecuária, ou mesmo na cultura da soja ou do milho, a mesma rentabilidade. E, como um todo, o Paraná saiu perdendo. E o mesmo se pode dizer com relação ao Brasil, obrigado, segundo Propala, a até importar café como resultado do dramático desaparecimento dos estoques. Depois, viram os paranaenses do norte, do sul, do oeste, sudoeste e até do litoral a catástrofe se abater sobre a sua cultura e suas criações. Em pequeno espaço de alguns meses, veio a seca, depois o granizo e finalmente a geada, causando quebra da produção agrícola e a morte de animais. Quando tudo aparentemente havia passado, cresceram as águas do Paranapanema, do Ivaí, do Iguaçu, e inundações trouxeram mais desgraças aos proprietários rurais. E como sempre acontece nessas circunstâncias, o auxílio que o governo federal pôde dar não chega a cobrir o prejuízo e muito menos a ocupar o lugar do dinheiro que deixou de ser ganho.
Ao mesmo tempo, é como se tudo ainda não fosse suficiente. Os paranaenses foram envolvidos por processos econômicos de suma gravidade. Os esforços da década de 60 para ultrapassar a difícil barreira que separa as economias primárias das economias industriais só obtiveram êxito parcial. Dezenas de projetos para industrialização de produtos primários estavam, na verdade, condenadas ao fracasso desde o primeiro momento, pelo dimensionamento incorreto das plantas industriais ou pela concorrência de poderosos grupos localizados na mesma área de ação. Outros projetos, por outro lado, foram prejudicados pela alta da matéria-prima e só agora estão recuperando a estabilidade e alcançando as etapas de crescimento já previstas para 5 anos atrás. Em suma, senhor presidente e senhores deputados, de certa forma, a agricultura paranaense apresenta-se como um convalescente de longa enfermidade, enquanto que a indústria equipara-se a uma criança, ainda necessitando de auxílio dos pais para poder sobreviver. Nesta ordem de exposição de fatos, senhor presidente e senhores deputados, cabe recordar que há poucos anos os paranaenses conheceram um outro problema do qual só tinham notícias pelos jornais: os grandes êxodos populacionais e a legião de desabrigados que acarretam. Os mesmos braços que ajudaram a tirar a riqueza do cafeiro, agora estendiam-se súplices a pedir esmolas nas ruas de Londrina, Curitiba, Ponta Grossa e as demais cidades paranaenses. A troca da cafeicultura pela pecuária provocou o despovoamento de vastas regiões. Sem mercado de trabalho, os desempregados dirigiram-se às grandes cidades, que hoje lutam com o problema do desfavelamento, sem grandes esperanças de solucioná-lo, a curto prazo pelo menos. Ao mesmo tempo, as populações urbanas passaram a criticar, com maior insistência, suas prefeituras. É que as máquinas administrativas dos municípios da capital e cidades maiores não tinham condições de se multiplicar para atender às necessidades de novos contingentes populacionais urbanos. O déficit de serviços públicos municipais criou, em alguns casos, quadros alarmantes, onde se destaca o crescimento de fatores polutivos e a tremenda ameaça que representam para a saúde pública. Mas não bastassem todas essas dificuldades, tiveram os paranaenses a infelicidade de ver seu Estado como palco de um grande equívoco. Refiro-me ao episódio da indicação do sucessor do governador Paulo Pimentel, e cuja sequência de fatos é de conhecimento de toda a nação brasileira. Na renúncia, nos fatos que a cercaram, deu à Revolução uma reafirmação de grandeza, mostrando que os eventuais erros cometidos pelos governantes podem por eles mesmos serem corrigidos. Mas o que se sente, esta é a verdade, senhor presidente e senhores deputados, é que parte da culpabilidade de tais erros foi transferida a todo o povo do Paraná, que ainda hoje paga juros altos por uma dívida que não contraiu por moto próprio. Com a renúncia do ex-governador, assumiu os destinos do Paraná um professor de nome respeitado, com todas as condições para recuperar o tempo perdido e reencetar a marcha que já seguia sem rumo certo. Mas o que sobrava em honradez, visão política administrativa e capacidade de trabalho ao professor Parigot de Souza, faltou-lhe em saúde. Tanto que foi ele obrigado a solicitar licença para tratamento médico, assumindo seu cargo o presidente da Assembleia Legislativa. Mas que pode fazer o ilustre deputado João Mansur, com seu mandato limitado aos 30 dias de licenciamento do governador? Não é ele hoje,
nada mais do que um dedicado homem público, a empregar ao máximo suas energias e sua vivência política administrativa para manter em funcionamento um aparato burocrático, já pouco familiarizado com longos períodos de atividade, e que se vai bitolando a rotina de que os mandatos renovam-se de 12 em 12 meses. Excelência, Vitor, uma parte. Deputado Arnaldo Busato, Vossa Excelência faz realmente uma radiografia do atual estado em que se encontra o Paraná. Aliás, ontem, ou melhor, na última sexta-feira, outro deputado da nossa bancada fez uma análise da situação das estradas no oeste e no noroeste do nosso estado. Em verdade, deputado Arnaldo Busato, este caos existe. Há um descompasso na vida política e também administrativa. Mas é preciso que se ressalve, nobre deputado Arnaldo Busato. E, aliás, Vossa Excelência fixou isso com muita precisão. O apoio que o governo federal tem procurado emprestar à obra administrativa que se desenvolve naquele estado. Nunca na história do Paraná tantos ministros da República visitaram aquele nosso estado. O ministro Mário Andreasa já foi mais de 10 vezes. Ministro Higino Corsetti, ministro Jarbas Passarinho, e agora está anunciada a visita do ministro Costa Cavalcante, sem ainda esquecer-me das visitas frequentes do ministro Delfim Neto. Então, o que ocorre no Paraná? As contradições que dimanam deste ciclo que o nosso estado atravessa fogem ao controle e à vontade do governo federal. São fatores imponderáveis que ultrapassam a ação do governo federal para dar ao nosso estado o sentido de uma continuidade política e administrativa. Porque realmente o Paraná está vivendo uma crise política e esta crise nós bem sabemos a origem, e Vossa Excelência salientou muito bem. Foi do equívoco da escolha do governador. Mas, se é verdade que houve equívoco, ainda o mesmo governo federal teve a coragem, o desassombro e a correção de retificar o equívoco, colocando no governo do estado, pela sucessão natural, a figura do atual governador Parigô de Souza, que, entretanto, face à sua enfermidade, não tem podido dar ao governo do estado a vitalidade, a eficiência que seria de esperar. Mas, senhor deputado Arnaldo Busato, a análise de Vossa Excelência revela, sobretudo, uma preocupação, que não é só de Vossa Excelência, como bem disse, mas de todo o povo do Paraná, que esta fase crítica possa ser logo ultrapassada, para que o Paraná se reencontre e reensete a sua caminhada para o destino que lhe foi reservado na história do progresso da Federação Brasileira. Agradeço profundamente sensibilizado o aparte do eminente deputado Túlio Vargas, da Arena Paranaense, e fico completamente satisfeito, porque Sua Excelência concorda comigo. Esta situação dúbia que nós nos encontramos no Paraná tem gerado um clima de insegurança, de intranquilidade, de incredulidade por parte do povo paranaense. É necessário, portanto, que nós que representamos aquele povo altivo, altaneiro, trabalhador, de um Estado que simboliza uma síntese de todo o Brasil, porque para lá caminharam os brasileiros do Norte, Nordeste e do Sul, se encontrando e se unindo com os paranaenses, para construir um Estado que orgulha a Federação Brasileira. É necessário que nós nos ocupemos desta tribuna, da Casa do Povo, para transmitir e para implorar até ao governo federal, que olhe sim como vem olhando o nosso Estado com carinho, com apreço, com atenção, mas nesta fase aguda,
com muito maior atenção, porque a situação é grave, porque está havendo uma reversão econômica no Estado paranaense, porque nós estamos praticamente desgovernados, porque nós necessitamos da compreensão daqueles que têm os instrumentos para sanar um problema grave e sério que envolve um Estado tão promissor como é o Paraná. Razão pela qual agradeço, senhor deputado, a parte de Vossa Excelência. O meu discurso talvez seja até mal interpretado. Corro risco, mas tenho neste momento a minha consciência absolutamente tranquila de que vim aqui revelar a verdade, de que estou aqui praticando um jogo, o jogo da verdade, o jogo deste homem extraordinário que o Brasil aprendeu a respeitar e admirar, o presidente Médici. Estou dizendo nada mais do que a verdade, na casa do povo de todo o Brasil, para que esta nação se compenetre de uma situação aflitiva, que passa não só os empresários, os comerciantes, mas também o humilde lavrador do meu estado do Paraná. E é por esta razão que aqui compareço, com a consciência tranquila e com a consciência perfeitamente sintonizada da responsabilidade que assumo neste instante nesta Casa de Leis. Eminente deputado Busato, Vossa Excelência chegou a esta casa com uma tradição de seriedade e de bom administrador. E essa tradição não foi desmentida. Veja, Vossa Excelência, que hoje, para nós do Partido da Oposição, nós tivemos duas gratas oportunidades. A primeira nos foi dada também por um deputado da situação, comentando o descalabro que se refere ao confisco da carne no Rio Grande do Sul. Vem Vossa Excelência agora representando de um dos mais ricos estados da Federação. Um estado que estava quase acompanhando os passos gigantescos do estado de